Muito bem, estamos aqui para dar início à nossa live e passar um tempo aqui com você para conversar sobre um assunto extremamente relevante, atual, que é sobre o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos tratar das trombetas, das 7 trombetas. Temos tido esta live aqui com vocês todas as segundas-feiras às 10 horas com o pastor Jailton. E ele já está aí pedindo acesso, eu já vou dar acesso a ele para nós darmos início à nossa conversa nessa segunda-feira. Se você puder, chame mais alguém para estar conosco. Vai ser uma conversa muito interessante, viu? Vai valer a pena. Um tempo de bênção para a sua vida, para o seu coração, e espero que isso seja um marco de aprendizado. Pastor Jailton, bom dia. Bom dia, pastor Hernandes. Tudo bem com o senhor? Como é que foi a viagem? Foi boa. Aqui em São Paulo está fazendo frio e chovendo. E o famoso trânsito de São Paulo voltou, viu? Aham. Mais de uma hora do aeroporto em casa para chegar. Mas chegamos Olha, perto, graças a Deus. graças a Deus. Que bom, pastor. E como é que Pois é. nós estamos aí com os que nos acompanham? Qual é a nossa palavra de incentivo inicial para eles, pastor? Bom, incentivo é que nós estamos vivos, né? Se nós estamos vivos, um milagre de Deus pode acontecer na nossa vida hoje. Então, tem que ter gratidão e reconhecimento de que se estamos vivendo mais um dia de vida, é porque Deus tem um propósito ainda a cumprir na nossa vida e através da nossa vida. É um privilégio estar aqui e para bater esse papo com você sobre um tema que tem sido tão importante, né? As pessoas já estão nos acompanhando há várias semanas e o tema de hoje é extremamente oportuno. Então, a bola já está com você. Joia. Então, uma palavra de saudação àqueles nossos queridos irmãos que nos acompanham na live, dizer da nossa gratidão a você pela sua companhia, pedir a você que nos apoie em oração, pedindo a Deus a sua bênção, não só sobre a live, mas sobre o nosso exercício ministerial, pedindo a você que compartilhe, que divulgue, que convide outras pessoas. Se você tem participado, é porque é importante para a sua vida. Então, nós queremos que você também compartilhe com outras pessoas para que elas sejam edificadas, confortadas, desafiadas a uma vida cristã cada vez mais comprometida com o Senhor. Pastor Hernandes, mais rapidamente possível, vamos adentrar aqui ao nosso tema de hoje, muito empolgante. E eu gostaria, então, de começar pedindo ao senhor uma visão panorâmica, né, Certo. desta abertura do 7º selo e da introdução, então, das 7 trombetas. Vamos partir aí para uma visão panorâmica. Pois bem, é importante entender que nós estamos examinando o livro de Apocalipse sob uma perspectiva, né? Existem várias linhas de interpretação. Dependendo da maneira como a pessoa entra por esta linha, ele vai chegar a algumas conclusões distintas. Como nós estamos adotando o sistema do paralelismo progressivo, estamos compreendendo que o livro de Apocalipse pode ser dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. A primeira sessão, capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros, as 7 igrejas. A segunda sessão, os 7 selos, capítulo 4 ao 7. Depois, as 7 trombetas, capítulos 8 a 11. Depois, quarta sessão, é o levantamento do quarteto do mal, o dragão, no capítulo 12, o anticristo e o falso profeta, capítulo 13, e a Babilônia, no capítulo 14. Depois vem a quinta sessão paralela, capítulos 15 e 16, que são as 7 taças da ira de Deus. E em penúltimo lugar, em sexto lugar, vem a queda desse quarteto do mal em ordem inversa, nos capítulos 17, 18 e 19. Capítulo 17 e 18, a queda da grande Babilônia, e no capítulo 19, a queda do anticristo, do falso profeta. E, finalmente, os capítulos 20 a 22 retratam a 7ª sessão paralela, o reinado das almas com Cristo no céu,
e a segunda vinda, o juízo final e novos céus e nova terra. Quando nós estamos adentrando aqui ao sétimo selo, como que uma espécie de preparação e prelúdio para as sete trombetas, é interessante que houve silêncio no céu. E há muitas perguntas e questionamentos, por que esse silêncio no céu? Há muitas interpretações, porém a que eu acho mais oportuna e pertinente é que até os céus ficarem em silêncio diante do juízo de Deus, embora parcial, que virá sobre o mundo hostil que perseguiu a igreja. Porque as trombetas são o juízo parcial de Deus ao mundo que perseguiu a igreja, retratado com muita clareza nos sete selos. Então, os próprios céus estão atônitos e os céus estão como que com a mão na boca, em silêncio, diante da solenidade e da gravidade desses juízos de Deus que virão sobre o mundo. Nessa panorâmica ainda, pastor, vale destacar que as trombetas ao soarem, trazendo o juízo de Deus, a primeira dela atinge a terra, a segunda dela atinge os rios, ou melhor, o mar, a terceira, os rios, a quarta, o sol, a lua e as estrelas, os astros, e a quinta, os homens. Talvez a gente pudesse trabalhar isso um pouquinho melhor, depois que você pediu só para eu fazer uma introdução, né? Mas vale a pena a gente depois destacar isso, que muito daquilo que se atribui a fatos naturais ou apenas uma espécie de dores, de cólicas da natureza, ou num mundo hoje tão dominado e tão marcado pelo panteísmo, como se a mãe natureza estivesse reagindo, como se a natureza pudesse reagir por si mesma, há muito dos fenômenos que nós atribuímos, como terremotos, maremotos, tsunamis, secas, enchentes, nós entendemos que é a trombeta de Deus, conclamando os homens a se voltarem para ele e se arrependerem enquanto é tempo. Desculpa dessa introdução tão longa. Não, então já depois da introdução, então vamos à primeira provocação do dia, já para a gente caminhar aqui. É importante que quem nos acompanha tenha em mente que o objetivo é o estudo bíblico, teológico, em conexão com o que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, quer como indivíduos, quer como sociedade. Nós precisamos fazer as conexões e as aplicações. Então eu vou começar aqui com a primeira provocação do dia, dentro dessa questão. Nós temos aqui um quadro nítido da primeira, da segunda, da terceira, as trombetas que são apresentadas. Vou deixar a quarta para um outro momento. Então, os danos, eles começam com a terra, depois nós temos os mares e os rios. Então, aí a primeira provocação nós vivemos aí uma questão ambiental muito forte, né? A temática do ambientalismo é muito forte. Primeira pergunta, posso entender que esses fatos, esses episódios, como por exemplo, as queimadas, a poluição dos oceanos, a destruição das nascentes, isso já seria o manifestar destas trombetas, eu posso entender dessa forma ou não? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, qual a visão bíblica a respeito da relação do homem e da natureza? Porque me parece, posso estar enganado, mas a impressão que tenho é que há praticamente estabelecido um culto à natureza, onde o homem passou a ser servo da natureza e não o seu devido mordomo, no sentido de guardá-la, de protegê-la, de administrá-la. Duas temáticas para a gente refletir, pastor Hernandes. Obrigado da sua colocação, pastor Jailton. E veja bem, quando Deus criou o homem e a mulher, lá no princípio, no sexto dia da criação, Deus deu a ele e a ela, ao casal, um mandato, né? Que eles deveriam ser os gestores, os mordomos, os administradores
da natureza, tanto dos animais voláteis, quanto dos animais terrestres, quanto dos animais aquáticos. E o homem, em virtude da sua queda, do seu pecado, ele, em vez de ser mordomo responsável, ele partiu para dois extremos. Ou ele depreda, destrói o seu ecossistema, a natureza, e nós estamos assistindo isso todo dia, né? O progresso humano hoje muitas vezes veio em detrimento do meio ambiente. Então, um cristão maduro, bíblico, ele é responsável pela questão ecológica, porque ele entende que Deus o constituiu como mordomo, como cuidador. Então, nós não podemos tratar a natureza com irresponsabilidade, até porque o nosso habitat é a nossa casa. Ninguém destrói a sua própria casa se é uma pessoa responsável. Então, o homem tornou-se um predador da natureza. Isso é terrível, né? Tanto é fato, nós estamos assistindo hoje a desertificação do planeta. É notório que o maior problema do século XXI não vai ser problema de energia, nem problema de combustível, vai ser problema de água potável, né? Não é fora não, viu, pastor? Nós vivemos num país, no Brasil, que se o senhor for ao supermercado comprar um litro de água mineral, é mais caro do que um litro de leite, já aqui um país tão rico em água. Imagine o Oriente Médio, imagine outros continentes onde a escassez de água é tão severa. Agora, a segunda vertente que o senhor mencionou é que nós vivemos uma época de um crescimento exponencial, porém muito triste, do panteísmo. O que é o panteísmo? É uma mistura, é uma confusão entre a criatura e o Criador. Deus é tudo e tudo é Deus. Então, é muito comum você ver hoje um movimento ambientalista lidar com a natureza numa visão panteísta, né? A mãe natureza, a mãe terra. E é por isso que tem inversões de valores na nossa realidade hoje. Por exemplo, às vezes matar um pássaro é um crime mais grave do que matar um ser humano. Eu não estou dizendo que deve matar um pássaro, que a gente tem que sair destruindo a fauna e a flora. Nada disso. Mas é preciso saber que um ser humano vale mais do que pássaros. E quem disse isso não é você nem eu, é o Senhor Jesus Cristo. Não valeis muito mais? Disse Jesus. Então, a confusão nessa questão, levando o panteísmo, levando as pessoas a venerarem a natureza, né, a adorarem a natureza, leva a esse extremo. Deixa eu lhe dar um exemplo. Eu estava certa feita de férias e eu não estava no Brasil. E eu levantei de manhã e, como gostava muito, a minha preferência quando eu saio assim, um período de férias, é levantar cedo para ver o nascer do sol. Eu acho uma coisa fantástica, você respira um ar fresco, uma coisa muito gostosa. Para minha surpresa, estava hospedado naquele hotel uma pessoa e ela estava lá fazendo gestos de adoração ao sol que estava nascendo. E eu não pude me conter, me aproximei dela. Ela não falava a língua portuguesa, eu usei um pouquinho do inglês que eu tinha e dizendo para ela, por que você está adorando o sol? Porque o sol é muito importante, porque o sol é fonte de energia. Aí eu disse para ela, pois eu gostaria de apresentar a você alguém maior que o sol. Ela tomou um susto. Falei, mas não existe ninguém maior que o sol. Eu falei, existe o Criador do sol. E aí eu comecei a falar para ela de Jesus, comecei a falar para ela do Evangelho, e parecia que aquilo era uma novidade para ela. Nós estamos vivendo essa geração onde as pessoas estão cultuando a natureza, a criatura, em vez de cultuar o Criador. Então, agora respondendo mais precisamente, quando Deus manda esses juízos sobre a terra, sobre os mares, sobre os rios, é uma espécie de alerta aos homens para deixarem de cultuar ou depredar a natureza e voltarem-se para o Criador que criou todas as coisas, para o louvor da sua glória e para o nosso bem. Então, nós podemos já interpretar esses problemas que nós enfrentamos, quer no âmbito
terrestre, quer no âmbito aquático, né? Mares e rios, como um sinal da pecaminosidade do homem, pela sua ação predatória, pela sua falta de percepção a respeito da diferença entre criador e criatura e da substituição do criador por uma veneração à criatura? Podemos com um componente, pastor. Aí é um componente importante. As trombetas são juízos de Deus. São juízos de Deus. Deus é o governador do mundo, Deus é o reto juiz. Se você viola uma lei da física, você sofre as consequências, né? Ninguém pula de um prédio achando que ele não vai cair, que a força da gravidade não vai puxá-lo e que ele não vai sofrer as consequências dessa decisão. Quando nós violamos um preceito, um princípio, uma lei de Deus, também tem as consequências. O que é maravilhoso ainda entender é que as 7 trombetas vão tratar do juízo parcial de Deus. É um terço, um terço, um terço, um terço. Por que parcial? Porque Deus mistura o seu juízo com a misericórdia. Deus ainda está dando uma oportunidade para o pecador se arrepender e voltar-se para Ele. Se não houver arrependimento, aí lá chegaremos, se Deus permitir, nos capítulos 15 e 16. Lá vão-se as taças da ira de Deus, onde se consumará a cólera de Deus. Aí não tem mais chance. Aí não tem mais juízo misturado com misericórdia. Aí será um juízo pleno, sem oportunidade mais de arrependimento. Naquele dia não haverá mais chance de arrependimento. Então, nós deveríamos olhar os tsunamis da vida, as inundações, os terremotos, os maremotos, né? Os fenômenos que estão acontecendo na natureza, até mesmo uma pandemia quanto esta, como um aviso de Deus, como uma trombeta de Deus, dizendo para os homens, olha, é preciso se voltar para mim, é preciso se arrepender. É preciso entender que o homem não pode continuar rebelde contra Deus e livrar-se das consequências dessa rebeldia. Acho que esse é um ponto da mais alta importância para a nossa geração. Pastor Hernandes, eu quero pegar aqui alguns elementos para umas conexões rápidas. Nós temos, então, uma terça parte da terra atingida, uma terça parte do mar, uma terça parte dos rios, e depois nós vamos chegar à questão do ser humano, né? Nós temos ainda aqui Sol, Lua, e depois nós vamos chegar à questão do homem. Nós podemos interpretar esse um terço de forma literal, é efetivamente um terço, ou como é uma visão simbólica, metafórica, como é que nós podemos interpretar? Veja bem, é muito complicado afirmar que é um terço rigoroso, né? Eu tenho visto aí muitas mensagens na internet e tal, aí, dizendo que não, porque vai matar um terço, a pandemia vai matar um terço da humanidade. Eu penso que o livro de Apocalipse ele é um livro altamente simbológico, né? Tem muitas figuras, muitas imagens, muitas metáforas, muitos símbolos, e nós temos que ter o cuidado de não literalizar algumas figuras, algumas metáforas que são usadas. O que o texto está deixando claro para nós é que ao longo da história, e veja bem, isso não é um período específico, porque nós não somos nem preteristas, achando que o Apocalipse aconteceu só lá no período do Império Romano, quando João escreveu o livro, nem nós somos futuristas, achando que esse livro só tem a ver lá com o funil da história, nos dias de Jesus voltar. A nossa interpretação, ela é histórica, ou seja, o livro foi atual na época que João escreveu, ele tem sido atual ao longo da história da igreja, para os nossos dias, inclusive, e ele aponta para uma consumação final, quando Jesus voltar com grande glória e poder para julgar as nações, né? Para julgar as nações e condenar uns e levar outros para a sua bem-aventurança eterna. Então, veja bem, é por isso que nós chamamos de paralelismo progressivo. Na medida que se avança na história, o livro vai, na linguagem lá de Provérbios, o sol vai brilhando mais e mais, até ser dia, a luz vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o texto para nós é importante deixar claro é que não se peca, não se rebela
não se conspira contra os preceitos de Deus impunemente. Em não havendo arrependimento, o juízo de Deus virá. Virá. O que é importante, penso eu, para nós, é que muita gente que atribui a fenômenos apenas naturais, nós entendemos que essas coisas não acontecem por si mesmas. A natureza não é independente para agir por si mesma. Ela está debaixo do governo de Deus. E Deus vai exercer seu juízo parcial para chamar os homens ao arrependimento enquanto é possível. Pastor Hernandes, antes de adentrar a quinta trombeta, eu queria fazer aqui uma rápida conexão e uma aplicação. O senhor falou a respeito do devido cuidado com a natureza, e devemos realmente ter à luz do ensino bíblico, porém o senhor destacou uma percepção que, ao meu ver, né, é considerada como equivocada, como, por exemplo, quando alguém mata um pássaro, ele tem uma pena maior do que quando ele tira a vida de um ser humano, né? A valorização de um pássaro, de uma árvore, como sendo maior do que a vida humana. E aí eu queria fazer uma aplicação aqui muito rápida. Nós percebemos hoje muitas pessoas, e aqui eu não tenho nada contra os pets, não, eu tenho um lá em casa, tá? Gosto muito dele, mas nós percebemos pessoas investindo verdadeiras fortunas nos seus animais de estimação e deixando de assistir, deixando de investir, deixando de ser solidário com o próximo. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso e como nós podemos ajudar ao próximo e como a primeira igreja tem trabalhado essa questão. Muito obrigado, pastor Jailton, por esta análise tão importante e oportuna. É claro, a Bíblia nos ensina lá em Provérbios que o homem justo, ele é conhecido até pela maneira como ele trata os seus animais, né? Então, nós somos radicalmente contrários ao maltrato aos animais, né? Porque não é porque é animal que você vai maltratar, deixar passar fome, deixar o relento, deixar doente e jogá-lo na rua ou matar e tal. Porém, nós temos que ter um senso de valor e de justiça. O ser humano vale mais do que os animais. É claro que as pessoas hoje, às vezes, preferem conviver com o animal do que com gente, porque animal, ele é domesticado e gente dá trabalho, né? Gente dá trabalho. Mas nós deveríamos, como cristãos, cuidar dos animais. Eu acho que não há nenhum pecado em a pessoa ter, como você disse, o seu pet. Aqui em casa tem um também. Entretanto, nós precisamos entender que ser humano precisa e deve ser mais valorizado. E aí, sobretudo numa época como essa, de pandemia, há muitas famílias precisando de ajuda. Às vezes se gasta com luxo, com os pets, quando tem crianças à nossa volta, passando fome, precisando de um prato de comida. E aí a primeira igreja presbiteriana de Vitória tem pensado sobre isso, tem estendido a sua mão a famílias necessitadas. E você que está aí nos acompanhando, eu gostaria de fazer um pedido a você. Nós estamos distribuindo cestas básicas para famílias carentes, necessitadas, que precisam do primeiro socorro. O primeiro socorro, a sobrevivência. Então, se você nos ajudar, nós ficaremos muito gratos. Nós deixaremos aqui nos comentários a conta da primeira igreja presbiteriana, o Guerreiro Seríssimo aqui não vai prestar conta de cada centavo que entrar, para nós assistirmos famílias de perto, famílias de longe, famílias domésticas da fé, famílias não domésticas da fé. Nós vamos estender essa ajuda a quem precisar. É uma forma, aquilo que Jesus ensinou lá na parábola do bom samaritano, né? Chamado bom samaritano. Que o nosso próximo é quem está ao alcance da nossa mão. E eu gostaria muito que você cooperasse conosco para ajudar a socorrer essas famílias que estão passando necessidade nesse momento de pandemia. Eu estava lendo hoje, pastor, que nós teremos aí milhões de famílias nessa conjuntura empurradas para uma pobreza extrema. Então, a realidade não é só agora, não. É depois. Então, nós queremos continuar ajudando as pessoas. A igreja
é o braço estendido da misericórdia num tempo de grande escassez, como que é aquela que vamos enfrentar. Além dos dados que já foram disponibilizados aí na nossa live, eu também quero recomendar você a conhecer as nossas redes sociais, tanto no Instagram da Primeira Igreja, quanto no Facebook. Nós temos lá os dados bancários e as campanhas que nós estamos desenvolvendo. Então, eu quero convidar você a que se inscreva nas nossas redes sociais, que visite as nossas redes sociais, que também compartilhe os conteúdos das nossas redes sociais, visite o nosso canal do YouTube, se inscreva lá, também as redes sociais do pastor Hernandes, as minhas, o Instagram. Então, nós queremos que esse conteúdo seja utilizado para a sua edificação e a edificação de outras pessoas. Então, você fique à vontade, pode utilizar o conteúdo, pode partilhar o conteúdo, lembrando que a live ficará gravada no Instagram do pastor Hernandes, depois você poderá consultá-la novamente, poderá recomendá-la a outra pessoa. Pastor, nós estamos nos preparando para adentrar aqui a quinta trombeta. Então, recapitulando, o senhor nos apresenta um quadro à luz da Escritura de juízo parcial. Não é um juízo final, é um juízo parcial. É um juízo que tem como objetivo chamar o homem pecador ao arrependimento, chamar a um conserto de vida, chamar ao endireitamento dos caminhos diante de Deus. Esse juízo, ele se estende pela terra, ele alcança os mares, ele alcança os rios, ele alcança, digamos, a atmosfera de uma forma em geral, e isso vai preparando um ambiente para um aspecto maior, que é o capítulo de número 9. Aí eu gostaria que o senhor já nos levasse, né, nos ajudasse a percorrer aí essa belíssima estrada, belíssima porque é a palavra de Deus, mas impactante estrada, que é o capítulo 9 de Apocalipse, a quinta trombeta. Pois não, pastor Jailton. Veja bem, a quinta trombeta é um dos cenários mais dramáticos relatados no livro de Apocalipse. Porque o texto nos informa que quando tocou a quinta trombeta, ele viu uma estrela caída do céu. Né? Uma estrela caída do céu na terra. Essa estrela é uma expressão usada aqui, no caso, para Abaddon, para Apolion, que é o próprio Satanás, o diabo, nosso adversário. É curioso que foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele não tem essa chave, ele não é o dono dessa chave. Aqui vale a pena resgatar aqui uma verdade bíblica que tem sido distorcida. Tem muita gente que pensa que o diabo é o rei do inferno, que ele manda no inferno, que lá é o território dele, que ele faz e acontece do jeito que quer. Quem tem as chaves da morte do inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus. Não foi ele quem abriu, foi-lhe dado uma chave para ele abrir. Então, a autoridade não procede dele. E aqui nós entendemos uma coisa sublime, pastor Jailton. Também. Tem muita gente que pensa que o diabo é uma espécie de páreo para Jesus, no mesmo nível de Jesus, um do bem e outro do mal. Não tem páreo para Jesus, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Né? Então, não tem ninguém que possa competir com Jesus de igual para igual. Né? Satanás, ele é atormentado no inferno, ele não é o rei do inferno. Né? Ele não tem autoridade, ele recebe essa chave. Então, ele só tem autoridade se Jesus dá, se Jesus permite. O contrário não pode fazer nada. Então, diz o texto que ele abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço, com fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira do poço escureceu-se o sol e o ar. Então, você percebe que vai sair desse poço do abismo gafanhotos para a terra. Esses gafanhotos, na verdade, não são gafanhotos. São espíritos malignos. E ele sai, o gafanhoto, ele atinge o quê? Quando você tem agora, por exemplo, no sul do Brasil, aí na Argentina, e os lugares, esses bandos de gafanhotos que por onde passam devoram tudo. O gafanhoto é um inseto terrível para a agricultura. Porque o gafanhoto, ele come e defeca ao mesmo tempo. Então, ele encontra na frente um pomar e deixa para trás um deserto. E só que esses gafanhotos aqui, eles não atormentam, eles não destroem as árvores, as plantações, eles
não devastam a agricultura. Eles vêm para atormentar os homens. E é curioso, pastor, que todos os homens são atormentados, exceto, segundo o versículo 4, os que têm o selo de Deus. O que significa isso? Significa que só existe uma maneira do ser humano estar protegido deste ataque dos demônios. E a única maneira não é morar numa mansão, não é morar num castelo, não é blindar-se com riqueza, não é blindar-se com religiosidade, não é o misticismo, não é o sincretismo, não é a ferradura atrás da porta, não é uma figa despendurada na porta, não é sal grosso, não é qualquer outro tipo de ritual que um místico possa jogar para você em cima de você.